Oi, família. Eu sou Elaine Furtado e sou coordenadora do CREAS, no município de Lívia Gasparian. Sou psicóloga sanitarista no município de Três Rios, onde eu também sou psicóloga do Núcleo de Violência do mesmo município. E hoje eu venho falar da Semana Nacional da Prevenção da Gravidez e Adolescência. E é com muita felicidade que hoje eu estou aqui com a Cris, né, minha convidada especial, e tenho a honra, e estou agradecendo em público, de ter ela como convidada técnica do espaço onde ela atua no CREAS. Ela é assistente social especialista com expertise e excelência no trabalho que vem realizando. Fala, Cris. Meus cumprimentos, meu nome é Cristiane Moura, eu sou assistente social. Atualmente eu atuo no CREAS, atendendo indivíduos e famílias com suspeita ou violação de direitos. Gostaria de agradecer a Elaine Furtado, minha coordenadora, a oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho sobre... A gente conversa de diversos temas, mas hoje especificamente do tema gravidez na adolescência, que é um tema que tem muito tabu, que as pessoas falam pouco, mas que é de suma importância a gente está conversando, está desmistificando esse tema. Afinal, quem que é o adolescente? A gente fala criança, adolescente, adulto, idoso, quem que é o adolescente? O adolescente, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, é o indivíduo que tem de 12 a 18 anos, 12 anos completo até 18 anos. Como que essa fase, o que acontece nessa fase? A fase da adolescência é a fase do despertar, do conhecer, é a fase das transformações. No caso da mulher, tem as transformações físicas, crescimento dos seios, a primeira menstruação, o olhar diferenciado para o outro, o olhar como mulher, o cuidado consigo mesma, com a higienização, com o cabelo, o cuidado como um todo. Com os meninos, a gente vê o crescimento da barba, a alteração da voz, o crescimento dos pelos. Então é um momento assim de efervescência do corpo, efervescência do comportamento. É um tempo de muita transformação, de formação da identidade, formação da autonomia, onde fortalece os valores sociais, os valores morais, onde aflora os sonhos, os desejos, onde a gente tem um olhar diferenciado das coisas. Se antigamente meu olhar era de criança, para coisas de criança, hoje eu estou numa fase de transição. Eu não sou mais criança, mas também não sou adulto. Eu estou desenvolvendo, eu estou conhecendo o mundo em que eu vou viver, as responsabilidades desse mundo. Surgem incertezas, dificuldades, aflora desejos e aflora principalmente o período de descobertas. Essas descobertas são as mais variadas. E nessa descoberta vem a descoberta da sexualidade. Eu no mundo e o outro também. Como descobrir o outro? Pensando em todo esse período de efervescência, um grande índice de gravidez que está tendo entre o público adolescente, as meninas de 12 a 18 anos, a Lei 13.798 de 2019, sancionada por nosso então presidente, ela institui a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Qual que é o objetivo dessa semana? O objetivo dessa semana é a gente parar para conversar um pouquinho sobre a gravidez na adolescência, sobre a situação das adolescentes na sociedade, quem são os adolescentes, o que está acontecendo, por que essa gravidez, por que esse momento de geração de outra vida está acontecendo tão cedo e quais as consequências disso. É um momento da gente conversar mesmo para descortinar as coisas, para poder falar um pouquinho sobre os tabus, tirar esses tabus, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo e para mostrar para a sociedade que as adolescentes estão aí, que esse processo está acontecendo a todo momento, que eles estão próximos de nós e que a gente precisa acompanhar esse processo e ajudá-los nessa transformação. É responsabilidade da família, da escola, da sociedade, de todos os equipamentos em que o adolescente está incluso, que ele faz parte. É importante que todos esses equipamentos estejam juntos, inclusive políticas públicas, para que venha acompanhar esse desenvolvimento, para que ele seja satisfatório e seja confortável, e não venha ocasionar consequências negativas para esse adolescente na vida adulta. Agora eu vou passar a palavra para a Elaine para ela falar um pouquinho sobre os riscos da gravidez na adolescência, para a mãe, para a criança, para a mãe e a criança, e um pouquinho desse desdobramento na sociedade. Bom, os riscos na gestação. Primeiro, a menor, ou seja, a adolescente menor de 16 anos e com menos de 2 anos da primeira menstruação, ela tem um risco enorme do fenômeno do duplo anabolismo. E o que é isso?
é quando a mãe se alimenta e o feto também usa os mesmos nutrientes que a mãe está usando para estar se alimentando. Então, ali, uma incompatibilidade. Não sobra comida para a mamãe, nem sobra comida para o bebê. Eles estão ali disputando a comida. Porque, afinal de contas, essa jovem adolescente também está em fase de crescimento e tem necessidades. Ela não está preparada para receber, né? Não tá, na realidade, o útero dela não está preparado, o corpinho não está formado para receber ainda essa criança, né? E as atitudes negativas contra a gestação. Então, de repente, ela quer interromper essa gravidez a qualquer custo. Então, aí vem aqueles monte de meios, de ideias, de fantasias, não é, Cris? De como interromper essa gravidez. É o chazinho da vovó, é o remédio que indicam, que é abortivo. São vários meios que são passados. As sondas, né? Sondas, que são sugeridos ao adolescente como uma forma de abortar a criança. E a rejeição ao feto. Porque ao mesmo tempo que ela está grávida, ela deseja, ela não deseja, ela é muito jovem, é adolescente, ela não é menina, mas também não é mulher ainda, e todo aquele turbilhão de emoções e um transtorno psicossomático pode vir acarretar no cérebro dela a produzir um aborto, até um aborto espontâneo, Cris. E isso é muito complicado. Um aborto espontâneo para uma criança, né, para uma adolescente do corpo tão frágil, isso acarreta consequências absurdas. O principal fator, e o mais grave, infelizmente, é a dificuldade de acompanhamento no pré-natal, onde ainda apresentam as doenças, né? As crônicas como diabetes, hepatite, doenças renais, doenças cardíacas, as ISTs, sífilis congênita, hepatite, HIV, que faz a transmissão vertical. Reforçando que, né? Esse pré-natal precisa ser um pré-natal diferenciado, porque nós estamos com uma adolescente que está em processo de desenvolvimento, que ainda não tem total consciência, nem consegue acompanhar essa gestação como uma mulher adulta. Então, esse pré-natal tem que ser um pré-natal diferenciado, com educação em saúde, para que essa mãe consiga levar essa gravidez da forma mais confortável possível e também tenha condições de cuidar desse bebê que está vindo. Isso. Agora vamos falar dos riscos do recém-nascido. Prematuro, ou seja, pequeno demais para a idade dele gestacional ou com peso, retardo intrauterino. Daí a necessidade de cuidados na UTI. E aí, quando falar de UTI, é dificuldade de vagas. Na nossa região aqui é uma dificuldade enorme, eu acho que é a nível de Brasil. Então, esse cuidado da gravidez na adolescência vai além da mãe, ela atinge o feto. Uma outra coisa muito importante é os problemas de higiene que passam no domicílio, né? Esse contexto familiar devido à dificuldade de pouco conhecimento da mãe e a importância do apoio da família e do companheiro nesses cuidados, de cuidar do bebê, do amamentar, da higiene, de trocar fralda, do banhozinho e o umbiguinho do bebê, o cuidado. Então, isso tudo tem que ter um apoio e a família, né? A própria mãe precisa do cuidado. É uma mãe adolescente que, na condição de adolescente, já precisa desse cuidado, que vai estar tentando cuidar de um bebezinho. Então, ela precisa de um duplo apoio, né? De apoio para o cuidado com ela. Afinal, de cuidado são com dois o bebê. bebês. São dois bebês. O risco do adolescente com o filho recém-nascido. Abandono dos recém-nascidos pelas mães. Isso aí a gente vê muito. Alguns, né, entregam direto à adoção no próprio hospital. Tem adolescentes que fazem entregam, né, para a vara da infância. Algumas deixam os cuidados dos pais, não assumem a responsabilidade enquanto mães da criança ou o pai enquanto pai. Às vezes os avós até chegam a fazer participar na certidão de nascimento como pais, Como né? os pais assumem de tal forma que eles assumem a legalidade da criança, né? Assumem como pais. Tem outros fatos que a gente vê, né, na televisão de forma até muito recorrente, que são mães que deixam as crianças na beirada de rio, na lata do lixo. Na lata do lixo e próximo de casas de pessoas de confiança que sabem que vão cuidar com um bilhetinho. São, assim, situações bem complicadas. E tem o problema também dos transtornos mentais, né, psiquiátricos. E antes, durante e pós-parto, né? Então, antes, o abandono pela família, né? Minha filha está grávida. A mãe é a primeira coisa, o pai. Vou mandar embora de casa.
vou jogar ela na rua. No momento que ela mais precisa de cuidado. Tem todo né? o preconceito social, envolve os valores, a cultura da família, envolve também um pouco assim de sentimento daquilo que o pai e a mãe esperavam para a filha, casar de branco, de véu grinalda, formar primeiro, casar. É uma cultura, né? Toda uma cultura que quando a família se vê com uma situação de adolescente grávida na família, ou dentro da própria casa, eles agem das variadas formas. Inclusive, uma delas é colocar para fora. E durante a gestação, a evasão escolar, muito importante, porque essa mãe, ela não vai poder estar frequentando a aula, não vai ter uma formação e depois não vai ter um bom emprego. E aí, Cris? É como se estivesse assim, reproduzindo o ciclo da violência, da falta de recursos, da necessidade de apoio assistencial. É um olhar que precisa ser diferenciado com essa mãe e a própria sociedade precisa ver isso, porque a mãe depois ela não consegue se recolocar no mercado de trabalho, não consegue estudar, ter uma escolarização para que cuide do filho, repassa a responsabilidade aos avós. Então, essa criança cresce sem referência de pai e mãe, mas tendo os avós como os pais, assumindo outros papéis. Os rebatimentos e as consequências, elas são bem desconfortáveis. Mãe. E pós-parto, aí vem, o que eu faço com esse pacote? Vamos aproveitar mais um pouquinho da Cris? Fala, Cris. Aí vem a questão, depois de passar por todo esse período